pastor? Porque esse inimigo aqui é você. Tem a sua natureza carnal, humana, caído, pobre, miserável, cego e nu, e tem o Espírito Santo. Aí o Espírito lutando contra a sua carne. A sua consciência, a sua mente, é onde é que está a decisão, dependendo da palavra de Deus, se estiver no teu coração, vai dizer, ou eu vou dar lugar à carne, ou eu vou dar lugar ao Espírito. Se você der lugar à carne, você vai cair e o Espírito vai se afastar. Se você der lugar ao Espírito, a vida do Espírito vence, o poder do Espírito vence. No capítulo de número 5, a partir do versículo 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Por favor, diga idolatria. Feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Diga misericórdia. Queridos, pode tomar o seu assento, por favor. Irmãos, Paulo disse na carta aos Gálatas que a idolatria é uma manifestação da obra, é uma manifestação pública, é uma manifestação visível de uma ação interna, uma obra que começa por dentro. A nossa natureza caída é, por Paulo, chamada de carne. Não tem nada a ver com a composição do nosso corpo físico, mas ele usa também a expressão carnalidade, dando-nos a entender a entrega pessoal aos prazeres, àquilo que me agrada, às minhas preferências. Isso é carnalidade, é o desejo interno por todo tipo de liberdade e nenhum tipo de limite. Fui chamado para viver, a boca foi feita para comer, o corpo foi feito para ter prazer, dinheiro foi feito para gastar. E assim sucessivamente, as pessoas estão manifestando sua carnalidade. Nós manifestamos a carnalidade com essas características que Paulo usa aqui no capítulo 5. Uma outra expressão interessante perceber é que ele diz que quem vive no Espírito não está debaixo da lei. Não é a mesma lei contra a qual ele luta, a lei legalista, a lei que as pessoas estabelecem como regra pessoal para ser salvo. Se eu cumprir isso, eu sou salvo. Se eu guardar a lei de Moisés, Paulo, eu vou ter Jesus e vou ter Moisés, Paulo. Olha que coisa top. Paulo trata sobre isso no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 6. Mas no capítulo 5, ele não está tratando da lei de Moisés, nem da lei da tradição judaica. Ele está falando da lei em nosso corpo. Ele está falando da lei natural em nós. Sabe aquilo que você diz assim, eu não consigo. Esse eu não consigo quer dizer, você está debaixo de uma regra. Você está debaixo de uma lei carnal. Assim como é lei dormir e seu corpo obedece. Assim como é lei sentir fome e seu corpo obedece. Também é lei no homem caído, em nossa natureza caída, é lei
pecar. É regra pecar. E quando essa regra é quebrada, quando essa lei é transgredida, você se quebra. Você não se sente quem é. E eu estou falando de você carnal, caído. Nós, seres humanos, caídos, naturais, sem a essência, sem a natureza de Deus. Então, é lei. O camarada viciado, é lei ele fazer todos os dias aquilo que lhe dá um momento de paz. Nem que seja um momento. É lei a bebida. É lei a traição. É lei o cigarro. É lei a maconha. É lei o crack. É lei o orgulho. É lei aparecer. De novo, é regra. Lei é lei. E você observa que a lei é cumprida todo dia. O semáforo fechou, é lei, pare. Abriu, vá, é lei, é regra. A natureza tem suas leis. O sol, o dia, a lua, noite, plantou, colheu. É regra, são leis. Assim também há em nossa natureza humana. Regra, lei. Paulo está tratando da carne. E ele diz assim: quer vencer a carnalidade? Quer vencer seus instintos descontrolados? Ou seja, quer controlá-los? O que é a concupiscência? É instintos descontrolados. Está no versículo 16. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ande no Espírito, valorize as coisas do Espírito, siga os passos do Espírito, tenha discernimento em que tipo de mover o Espírito está. A gente tem que perceber na música, qual música o Espírito está falando. Cante-a, que tipo de pregação o Espírito está falando, se alimente dela. Pregue-a, qual a igreja tem o mover do Espírito, faça parte dela, ande no Espírito, se conecte ao Espírito, através do jejum, através da oração, através das Escrituras, se conecte ao Espírito, ou seja, ande em Espírito, em comunhão com o Espírito, e assim, você não vai cumprir, você vai transgredir, você vai bater de frente contra os instintos descontrolados, que é concupiscência, porque todo mundo tem instinto. O ser humano, ele tem o instinto da aquisição. O que é o instinto da aquisição aguçado? É quando você diz: vou estudar, vou trabalhar e vou comprar um carro. É o instinto da aquisição. O homem tem o instinto de proteção. Alguém ameaça que vai dar um murro, ele, é o instinto de proteção. O instinto de multiplicação. Você quer investir, você quer poupar, você quer investir no missionário porque você sabe que é um terreno fértil, vai ter grandes colheitas. É o instinto da multiplicação. O desejo de casar, nem disfarça, é instinto de multiplicação. Deus colocou no homem o instinto da multiplicação. E aí, meu irmão, quando os instintos se descontrolam, o camarada adquire o que não pode pagar. O camarada se defende ferindo mais ao outro. Ao invés de perdoar, que faz parte da proteção da alma, ele se vinga. É o instinto descontrolado. E o instinto da multiplicação, descontrolado, ele não espera o momento do casamento, nem ela, ele vive na prostituição. Então Paulo está dizendo: se você viver no Espírito, ou seja, na dependência do Espírito, buscando as coisas do Espírito, você vai quebrar, você vai se controlar, porque o que Paulo é contra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, se puder projetar, o que ele é contra na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, não é o desejo, ele é contra o desejo descontrolado. Então aqui no versículo 16 está falando que desejo a gente terá, agora ele oferece o controle. Olha lá: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, ou seja, o que eu estou falando aqui, Jesus já falou e confirma o que eu falo, que assim como recebestes de nós, ele está dizendo, eu estou repetindo o que eu já ensinei, mas crente é assim, tem que pregar sempre, de que maneira convém andar e agradar a Deus, ou seja, estilo de vida, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. É por isso que tem que repetir. Às vezes alguém pergunta assim: pastor Eliseu só prega esse estilo de pregação, só a vida cristã, batendo para nós votar. Irmão, se tu não mudou, não vou mudar a mensagem. Continua lá, por favor. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Bora lá? Próximo. Porque esta é a vontade de Deus. Qual? A vossa
Que vos abstenhais da... Ou seja, todo tipo de moralidade sexual. Que cada um de vós saiba possuir seu vaso, que é seu corpo, em santificação e honra. Tem gente que consegue, volta lá. Tem gente que consegue, deixa aí. Tem gente que consegue manter o corpo até em santificação. Ou seja, separado por um tempo, mas não em honra. Isso aqui é outra mensagem. Próximo. Bom que eu voto. Não na paixão como os gentios. Bora lá? Quem é que tem concupiscência? Os gentios. Quem são gentios? Que não conhecem a Deus. Ele está dizendo que os ímpios vivem na concupiscência, nos desejos descontrolados. Desejo todo crente tem, agora descontrolado só ímpio. E a solução, a Bíblia apresenta, por favor, mais um versículo. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Deus vai se vingar de quem anda brincando com o sentimento dos outros e tal. Versículo 7. Porque Deus não nos chamou para imundície, mas para santificação. Próximo. Portanto, quem despreza isto o quê? O que eu estou ensinando. Não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu o seu Espírito. Se você é crente e despreza o ensino de evitar a prostituição, de beijos descontrolados, prolongados, você está desprezando a doutrina e desprezando o Espírito Santo que te capacita a vencer os desejos descontrolados. Então a mesma Bíblia que diz cuidado com os desejos descontrolados, ela diz, quer controlar o desejo? Se encha do Espírito. Porque a mensagem do Novo Testamento não é legalista, não é moralista. Não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Não, porque se eu prego e digo a você, não faça, não faça, não faça, tu vai dizer, e como é que eu deixo de fazer? Que eu não tenho que fazer, eu sei. Agora como é que eu consigo parar de fazer? Aí eu vou dizer, desse seu jeito. Isso não é pregação. A pregação bíblica, principalmente nas cartas paulinas, é não faça isso. Como é que eu faço, Paulo? Faça isso que você consegue fazer isso. Então é o seguinte, versículo 16: ande em espírito, e só assim você não vai cumprir a concupiscência da carne. Ou seja, você não vai se submeter aos descontroles carnais, porque o Espírito Santo vai te dar domínio próprio. O Espírito Santo vai te controlar. Mas Paulo, eu tenho que andar no espírito por quê? Porque você se controla. Segundo, porque a carne cobiça contra o espírito. Então se você não se conecta ao espírito, tu está do lado da carne. Você tem que escolher um lado. Ou você se conecta ao espírito, ou você se conecta à carne. E aqui nem vem espiritualizar. Deus é o Todo-Poderoso, é claro que Deus vence. Não é não. Por quê, pastor? Porque esse inimigo aqui é você. Tem a sua natureza carnal, humana, caído, pobre, miserável, cego e nu. E tem o Espírito Santo. Aí o Espírito lutando contra a sua carne. A sua consciência, a sua mente, é onde é que está a decisão, dependendo da palavra de Deus, se estiver no teu coração. Vai dizer, ou eu vou dar lugar à carne, ou eu vou dar lugar ao Espírito. Se você der lugar à carne, você vai cair e o Espírito vai se afastar. Se você der lugar ao Espírito, a vida do Espírito vence. O poder do Espírito vence. E a sua carne perde. E a perca da carne é sua vitória sobre o pecado. E qual é a comemoração? É você dizendo, ontem eu não pequei. Vai, capeta, cai dentro. Aí o capeta vai dizer, eu estou fora disso, isso aí é tua carne, é tu que quer essas coisas. É você dizer, ontem eu não fiz o que eu fiz anteontem. Hoje eu não fiz o que eu fiz ontem. E amanhã ele vai me dar graça para vencer o que eu fiz hoje. É assim que se vence no Espírito. Então Paulo apresenta o problema, carne. Desejos descontrolados, carne. Desejo interno que quer todo tipo de liberdade, nenhum tipo de restrição. Mas ele apresenta o poder para vencer a carne. A minha natureza humana caída e falha. É o poder do Espírito Santo. A carne cobiça, ou seja, cobiça que é guerra, é luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Pode me ajudar? Diga para quê? Não façais o que quereis. Paulo está legal com nós. Porque o que Paulo está dizendo é que seu desejo pode ser santificado. Ele está dizendo assim, para que não façais o que querer. O quê? Há uma guerra interna que vai dizer, peca, 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 peca. Mas
Você é crente. Não quero. Só que se antes desse momento do não peca, antes desse momento da guerra, antes da guerra, você não se preparou, não adianta dizer que não quer pecar, vai pecar. Porque não é no ringue que o guerreiro se prepara. José só conseguiu fugir porque ele se preparava antes. Davi foi atrás porque não se preparou antes. Então você vai fazer o que quer dependendo de quem você alimentou. Se você alimentou a carne, você vai querer carnalidade e o Espírito vai dizer: fica à vontade. Mente, xinga, rouba, desrespeita seus pais, vai, engana a polícia, engana a justiça. Fique à vontade, você vai fazer o que você quer. Se você alimentou o Espírito, a carne vai dizer, a natureza interna vai dizer: perdi a força, dá seu glória, faz seu jejum, faz sua pregação. É isso que ele está dizendo. Um opõe-se ao outro para que você não faça o que quer. Ou seja, não depende, as escolhas espirituais não dependem só desse você que você vê no espelho. É uma guerra interna e espiritual. E aquilo que você alimentou vai determinar a vitória. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo dessa lei, que é a lei do instinto carnal e descontrolado. Você tem que fazer porque você é isso. Mas quando você se enche do Espírito, você diz: não, eu não sou isso. Há em mim grande esse negócio aí, há em mim esse negócio aí de pecar. Há em mim esse negócio aí de mentir. Há em mim esse negócio aí de viver na imoralidade sexual. Essa grande probabilidade de pecar está em mim. Mas também há um poder que está em mim. É o Espírito Santo. E ele me dá uma nova natureza. Eu sou filho de Deus. Eu faço parte da noiva do Cordeiro. Essa é a minha identidade. Entendido isso, que o que Paulo citou é uma manifestação externa, é um troféu visto, perceptível de uma guerra perdida aqui dentro. E esse pecado de hoje é a idolatria. Eu quero falar o seguinte: deuses de ontem na roupagem de hoje. Deuses de ontem, anota, na roupagem de hoje. Deuses de ontem, na roupagem de hoje. São os mesmos deuses, são os mesmos ídolos, só mudou o nome, mas o capeta é o mesmo. A cultura é a mesma, o estilo de culto é o mesmo, muda os nomes. Mas o funcionamento da idolatria é do mesmo modo. O que é idolatria? É construir uma vida inteira em torno de uma alegria incompleta. Quem coloca algo no nível de Deus, acima de Deus, ou no lugar de Deus, está cometendo idolatria. Não é só excluir Deus, não, é com Deus. No nível de Deus, ao lado de Deus. E por último, que substitua Deus, é a idolatria. O capeta, ele fica de boa se tu tá domingo no culto e segunda na balada. Pro Satanás, oxe, é top. Tu fica na novela o tempo todo, aí chega no culto, tá tendo visagem. Tô vendo, eis que vejo. É legal. Ele te vê xingar o dia todo, aí no culto, minha boca é santa, aleluia, lamanaia. Irmão, o diabo aceita, Por quê? Porque ele é a fonte de toda idolatria. Então ele aceita vários deuses, várias adorações, vários ídolos. Mas o nosso Deus é único.
Como o nosso Deus é único, Ele não aceita te dividir com nada nem com ninguém. O diabo aceita te dividir com Jesus. Jesus não aceita te dividir com Satanás. Ou é de Deus, ou é do diabo. Ou é da porta estreita, ou é da porta larga. Ou é do caminho da salvação, ou é do caminho da perdição. Ou é de lá, ou é daqui. Eu lembro, o meu pai acordava a gente com disco. Não é da sua época não, é só quem é raiz. E botava o discão na radiola. Aí botava agulha. Quando era meu pai, eu ia pra casa da minha avó. Quando não era meu pai, era minha avó com Jair Pires. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói. Aí meu pai me acordava a gente toda manhã, sabe como? Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Aí o resto eu esqueci, que eu ficava com raiva e cobria minha cabeça. Aí tinha outra, essa eu gostei. Se Jerusalém é quadrada, o crente quadrado tem medida certa. Oh, não é só eu não. Pra morar em Jerusalém tem que ser quadrado de vida. É nós é velho. Isso aqui é assembleia, irmão. Ser crente quadrado é bom, o inimigo chama, mas ele não vem. O crente quadrado possui medidas exatas para além. Tá vendo? Fica aí, ô chip. Não, irmão, nós é Bíblia. Fala, Deus. Crente Raimundo. O que é crente Raimundo, pai? Pé na igreja, pé no mundo. O que é crente quadrado, pai? Aquele que tem medidas exatas para o céu. E o que é crente redondo, pai? Você já chutou uma bola? Já, se tu chutar, tu apanha. Eu apanhava quando eu chutava uma bola. Eu vinha da escola e meus irmãos encapetados, chuta aí, Zéu! A bola tinha saído, eu chegava e chutava. Ó, pai, jogou bola. Entre aqui, ó. Surra. Diante de Deus o que eu estou falando aqui. O crente redondo é que vai com facilidade para onde o mundo chuta. Entendeu? Na pregação antiga, pentecostal. Então, a gente tem que decidir pela graça de Deus. O presente é oferecido e você recebe essa graça que te capacita. O ídolo é algo sem o qual não se pode viver. Eu não vivo sem meu celular. Irmão, qualquer coisa que seja central, difícil viver se perder, é idolatria. Qualquer coisa, pessoa, cargo, título, que você diga, se eu perder isso, ou essa, ou esse, eu não vivo mais não. Idolatria. Idolatria é aquilo do qual dependemos, o ídolo que nos faz cometer idolatria, porque você só bate nos católicos, né? Mas tu também tem idolatria. Nós também, quer dizer, né, que eu não sou melhor que você. Tudo aquilo do qual dependemos para receber o que só Deus pode dar, idolatria. Eva idolatrou a árvore e o fruto. Adão passou por aquela árvore tanto tempo. Mulher, irmão, tem o dom da visagem. Adão passou por aquela árvore tanto tempo, de boa. Primeira vez que a irmã Eva passou, ela viu e disse, diferente. Diz o texto que ela viu que tanto a árvore quanto o fruto era belo, agradável à vista. Irmão, na visão ela sentiu o gosto. E boa para se comer. Ela fez, ela sentiu. Ela tem uma sensibilidade que Adão não tem. Quem é casado sabe disso. Tenta enganar para tu ver. E ela convence Adão a pensar que a sabedoria que eles precisavam não vinha de Deus, vem da árvore. Aí trocam a fonte da sabedoria, não é mais Deus, é a árvore. Idolatria. Colocou a árvore no lugar de Deus. É você depender daquilo para tirar daquilo o que só Deus pode te dar. Querido, eu sei que o coach tem o seu lugar. Agora, num culto, no púlpito, pregar para a noiva do cordeiro com técnica coach, joga fora no lixo. Então, pastores,
Tem jovens que me perguntam: pastor, você fez técnica coach para segurar o público? Porque você tem o perfil. Eu pergunto: qual o perfil? É porque você segura o público. Eu falei: mas não tem uma técnica, um perfil. Quem me assiste sabe. Tem mensagem que eu estou com pedestal, tem mensagem que eu não estou com pedestal. Tem mensagem que eu prego chorando, tem mensagem que eu prego rindo. Eu não posso depender da técnica. Tem culto que a mensagem que o Espírito me dará será para gerar consolo na igreja. E de modo bíblico, alguém pode dar um sorriso que o dia inteiro não conseguiu dar. Mas tem culto que o Espírito me dará que a maioria da igreja vai estar me odiando. E eu tenho que ter semblante de rocha, como ele fez com Jeremias e Ezequiel. E o semblante fica fechado. Não existe técnica para isso. É a dependência do Espírito. Você não pode trocar a fonte. Quando se trata de unção, é oração. Quando se trata de mensagem, é oração e leitura da palavra. Quando se trata de poder de Deus, é jejum, oração e leitura da palavra. E acabou. Não tem outra fonte. Ei, banda! Ei, cantor! Minha sogra é cantora, minha esposa é cantora, meu irmão é cantor. O Felipe saiu da casa do Osp, virou crente. Aleluia. Música se faz com poesia, harmonia. Adoração é só com teologia. Música qualquer um canta. Louvor só crente. Então tem muita gente que canta muito, mas não adora nada. E tem gente que não canta nada, mas é um verdadeiro adorador. E tem gente que canta muito e adora muito. Eu só adoro mesmo. Então meu irmão, o Felipe, que é produtor musical e um grande compositor, a gente morava, eu e minha família, a gente cuidava da igreja onde a gente morava. O pastor cedeu pra gente morar na parte de cima. Aí ele estava sozinho tocando teclado. E eu lembro ele com aquela dificuldade para tocar porque dele por ele, que é poucas notas. É a música que é longa mesmo. Mas a nota é pouca. Aí eu acabei de chegar de viagem. E ele tocando, a minha mãe olhou para mim e disse: Deus tira de você e coloca nele. Eu compus mais de 60 músicas com meu pai, tocando violão, teclado com meu pai. E minha mãe disse: Deus tira de você e coloca nele, porque chegou um novo tempo para o seu ministério e para o dele também. A partir dali, Felipe se desenvolveu de um modo maravilhoso no ministério da música. E o meu conselho para ele sempre foi: quer compor músicas impactantes? Leia a Bíblia. Use várias versões. Você comete idolatria quando você depende de algo ou de alguém para receber aquilo que só Deus pode dar. Quem me entende? Tudo aquilo pelo qual você é capaz de gastar a maior parte da sua paixão, a maior parte da sua energia e dos seus recursos financeiros e recursos emocionais, até sem pensar duas vezes, é idolatria. Porque para dizimar você projeta, você questiona, para ofertar você projeta, você questiona, mas quando é para alguma coisa, para o seu bel prazer, batuta, papuf, é idolatria. Você paga Premiere, você paga Netflix, você paga Amazon, você paga tanta coisa, mas você não consegue sustentar um missionário com 30, 40, 50 reais por mês. Você é um idólatra. Está no débito automático seus entretenimentos.
Mas nada no reino de Deus você investe tanto fôlego, tanto suor, tanta disposição, tanto dinheiro. Tudo o que te faz dizer, se eu tiver, sentirei que minha vida tem sentido. Se eu tiver isso, minha vida vai ter valor. É idolatria. Os antigos pagãos, eles não estavam fantasiando quando eles representavam praticamente tudo como um deus. Se você já assistiu o filme épico, você percebe que sexo era um deus, trabalho era um deus, guerra, deus, dinheiro, deus. Uma nação, Roma, foi chamada de a senhora do mundo. Tudo era Deus. Porque o homem tem essa capacidade de tirar o verdadeiro Deus do foco e criar seus ídolos. Por quê? Porque cada ídolo que eu estabeleço, eu controlo, eu domino. Eu sei a hora certa, eu faço o que eu quero, eu tiro daqui, eu mudo para ali. Eu estou no controle daquilo que eu estabeleço como deuses na minha vida. E aí, meu irmão, eu abro mão do verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro Deus ninguém controla. Ele é soberano. Ele manda em tudo, Ele manda em todos. Por isso que somos idólatras. Porque a sabedoria você manipula, a riqueza você manipula, o sexo você manipula. Perceba que um viciado na masturbação e na pornografia, ele manipula. Se ele vive na prática da masturbação, ele manipula aqui, a loira, a morena, a ruiva. À distância, a pessoa está à distância, mas pelo celular está na mão dele, está na mão dela. Você controla seus ídolos. Você mente para vender, você engana o cliente, porque seu ídolo é o dinheiro. Você manipula, você tem alianças fortes, você tem costas largas, você tem pessoas, você tem amizades, você tem contatinho. Então você manipula, são seus ídolos. Eu quero ver manipular o todo-poderoso e soberano, Criador do céu e da terra. Ninguém o manipula. É por isso que os homens não querem servir só a Ele. E a nossa sociedade não é diferente dos pagãos da antiguidade, você percebe? Cada grupo em nossa sociedade tem seus templos sacerdotais, tem seus rituais, tem seus ídolos. A nossa geração tem seus rituais, tem seus ídolos, torres empresariais. Irmão, tem prédio que você entra, que você se sente humilhado de tanta beleza. Dá vontade de comprar um sapato novo para entrar ali. Academias. Um templo lotado de gente cultuando seu corpo. E tá lá umas esposas de pregador e cantor, com personal trainer metendo a mão nas coxas dela. É uns maridão banana, né, irmão? E pregadores que deveriam estar postando textos teológicos, fotos de Bíblia, indicação de livros, porque se o cara é pregador, o cara lê. O cara deveria estar postando testemunhos de transformação. Não, é só fotinha de academia. Começou a malhar tem 3 meses, já posta foto parecendo um galo. São os templos de idolatria, do culto ao corpo na nossa geração. O que Paulo disse, 1 Timóteo capítulo 4, que o exercício corporal para pouco se aproveita. Ele não disse que não tem proveito, ele disse pouco, comparado à piedade espiritual. Aí ele disse que a piedade espiritual é o exercício que gera fruto para essa vida e para a vida eterna. Estádios. Estádios lotados, onde sacrifícios são feitos. Pessoas que criticam um glória a Deus como esse. Pessoas que criticam aleluia alto, mas está lá. Queridão, dê glória para o seu ídolo aí, deixa a gente dar glória ao nosso Deus aqui, do jeito que a gente quiser.
Eu estou sentindo a presença do Deus verdadeiro nessa casa. Aleluia! Então qual é o Deus que a nossa geração está adorando? Para eu encerrar: Moloque. Levítico 18 e Jeremias capítulo 7. O que é Moloque? Diabo mãe. É um Deus de ontem na roupagem de hoje. Qual é a roupagem que deram a esse Deus? Esse demônio chamado de rei que exigia sacrifício de crianças. Como ele é cultuado hoje? Através de desenhos diabólicos. Eu vi muitos teólogos e pregadores rindo do missionário José Irion. Tenta procurar as pregações antigas dele, nos avisando sobre a Disney. E faça uma pesquisa sobre os novos desenhos da Disney. Mas eu vi teólogos, principalmente reformodinhas, criticando José Irion. E está explícito a todos o foco da Disney. Moloque sendo cultuado. O que Faraó disse a Moisés? Vai os adultos e deixem as crianças. A geração futura entregue a Satanás. E nós não temos demonstrado zelo. A gente gosta de falar preocupação, né? Zelo pelas crianças. Eu evangelizo o Eliseu Filho, irmão. Pediu pipoca para os coleguinhas na escola, os colegas não deu, ele roubou a pipoca. Aí chamaram eu e Luana na diretoria. Foi o que, meu filho? Eu peguei a pipoca. Por que você pegou? Não me deu. Na diretoria, 2 anos de idade. A professora contou que ele pediu para uma: me dá pipoca. A menina não deu. Pediu para mais 2 colegas: me dá pipoca. O colega não deu. Ele deu uns 3 passos para trás, disfarçou. Quando eles pararam de olhar, ele... A Luana se ajoelhou: meu filho, você é tão bonzinho. Eu falei: não, é mal. É mal. Meu bem, o que é isso? É mal, depravação total. Gênesis 8, a partir do versículo 20, 21, Deus disse que o homem é mau desde a meninice. Salmo 51, em pecado fui formado. Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Filho de crente não é neto de Deus. Ó, bom, é filho de Adão, filho meu e teu. Tem 3 probabilidades de pecar, ainda tem a dele, 4. Meu bem, você está pregando teologia para o menino, não, estou pregando Bíblia. Quer uma prova que ele é filho de Adão? Como assim? Do mesmo jeito que Adão roubou o fruto, ele roubou pipoca. É ladrão. Aí, irmão, criança, vai, anjinho, dormindo. Aí ele é esperto, ele olhou pra gente assim, com aquele olhar de criança, né? De pupa. De pupa. Falei: desculpa nada, é arrependimento. Aí a Luana: meu bem. Falei: quando você tiver consciência, você vai lembrar desses erros que você comete. E você vai reconhecer: verdadeiramente eu sou pecador. Eu desobedeço o papai porque eu sou pecador. Eu pego as coisas das pessoas porque eu sou pecador. Eu preciso de um salvador. E o seu salvador é Jesus, meu filho. Se você não prega aos seus filhos, você está cultuando Moloque. O Deus que recebia crianças no ritual de seu culto. A pedofilia, a prostituição infantil, o aborto. Cada pedófilo é um sacerdote de Moloque. Quem apoia e vive praticando, exercendo a prostituição infantil é um sacerdote de Moloque. Cada clínica de aborto é um templo onde Moloque é cultuado. E Jesus levou isso a sério. Que enquanto no Antigo Testamento ele vinha como anjo, mas para nos salvar ele se fez bebê, criança, menino. O Deus homem se fez criança. O Deus soberano se fez homem, e antes de se fazer homem, se fez criança. Para dizer a você: não dê seus filhos a Moloque.
Desde 2017, os cristãos dos Estados Unidos oraram em frente a 70 clínicas de aborto. Na Semana Santa do ano de 2017, os cristãos oraram em frente a 70 clínicas de aborto. 49 mães desistiram e 74 clínicas foram fechadas. No estado da Virgínia, a clínica de aborto Amethyst fechou depois de 15 anos que a missionária Kelly M. Seguin orava do lado de fora. A gente vai fechar os templos de Moloque, criando nossos filhos na admoestação do Senhor e pregando contra o feminismo. Abra a boca, viu, minha irmã? São feias, nojentas, miseráveis, totalmente dependentes da graça de Deus. E essa mensagem está na sua boca, minha irmã. Já tem umas feministinhas na igreja aí. Ártemis, a deusa da riqueza, que por Jesus foi apresentado, Mamon. A gente não queima incenso a Mamon, né? Lá no templo. Mas quando as nossas riquezas, o dinheiro, os bens materiais, tomam conta do nosso sono, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Se você está se formando só para ganhar dinheiro, veja o tipo de profissional que você vai se tornar. Faça a comparação quando você precisou de um profissional da área que você admira. Veja o que ele se tornou: idolatria, as riquezas. Por amor ao dinheiro, Geazi mentiu para Eliseu e depois ficou leproso, herdou a lepra de Naamã. Por amor ao dinheiro, Saul desobedeceu a ordem de Samuel e perdeu o reino. Por amor ao dinheiro, o filho pródigo virou as costas para o pai, foi trabalhar com os porcos. Por amor ao dinheiro, Judas disse: esse perfume vale 300. Jesus valeu 30. E Judas perdeu a sua alma por amor ao dinheiro. É Ártemis, é Mamon sendo adorados. Último lugar, eu encerro, Astarote. Como que essa deusa é chamada hoje? A roupagem dela hoje é a deusa da nudez, da sensualidade, que fazem algumas irmãs pensarem que culto é clube, que igreja é clube. E alguns irmãos também vindo sensuais para o culto, fazendo propaganda enganosa. Porque a maioria dos estilistas são imorais e estão desmasculinizando os homens. Essa deusa é chamada de Afrodite pelos gregos, Vênus para os romanos, Diana para os efésios. As mulheres ficavam nuas no templo. Se Deus é glorificado nas vestes com pudor e modéstia, o diabo é glorificado na nudez exposta. Quando você lê 1 Samuel 31:10, a espada de Saul foi colocada no templo de Astarote. Você vê essa deusa maldita em 2 Reis 23. Enquanto você lembra que a espada, a arma de Davi, a arma que Davi matou Golias, a arma que ele usou, estava na tenda do Senhor, na posse do sacerdote. A espada, a arma de Saul, no templo de Astarote.
que nossas armas, que nossas guerras, pela palavra, pelo desenvolvimento ministerial, que nossa sabedoria, que nossa maturidade não seja depositada no templo de Astarote. Vence essa carne, moça. Vence essa carne, moço. Não abra mão da sua arma. Continue lutando, guerreando. Vence. Em nome de Jesus, vence pelo poder da palavra. Vence debaixo de oração. Não perca as suas armas. Não perca a sua autoridade. Não perca a sua credibilidade. Não perca a sua vida ilibada. Não perca seu histórico familiar. Não perca a sua história de superação no templo, no culto a Astarote. Não troque a eternidade por alguns minutos de prazer. O Espírito Santo fala a alguém: não desista de seu casamento, não desista da pureza, não desista da castidade, não desista da virgindade, não desista da santidade. Não deixe que suas armas, não abra mão das suas armas, não deixe ser colocada no templo de Astarote. Não receba na cama quem não te recebeu no altar. Ande no Espírito e você não vai ser vencido pelas concupiscências da carne. Fica em pé comigo, por favor.